João 3,3. A isto respondeu Jesus, no diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, ele tinha falado que se você não se tornar como uma criança, você não pode ser, não vai herdar o reino do céu de maneira nenhuma. Agora ele fala assim, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muda as palavras, mas assim, então se a criança não mudar de novo, se a criança, cronologicamente falando, em termos de idade, ela não nascer de novo, de modo nenhum ela. Se a criança não se tornar uma criança, de modo nenhum ela pode herdar o reino dos céus. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho para as crianças. Fala da estultícia do coração dela. E apresentar a Cristo como o Salvador da vida dela. Lógico que nós devemos ensinar moral, comportamento, todas essas coisas é importante nós fazermos para as crianças. Mas isso não pode vir desassociado do Evangelho. E nós apresentarmos para a criança como que ela é pecadora. E a necessidade que ela tem de ter um Salvador, porque ela nasce perdida. A necessidade que ela tem de nascer de novo. Por isso que na história consta assim, algumas mães que liam a Bíblia em voz alta, quando elas estavam fazendo as suas meditações, para que a sua criança, ainda no ventre, ouvisse da palavra de Deus, na esperança de que o Espírito Santo já estivesse agindo. Quando Maria foi visitar Isabel, não aconteceu isso? De o bebê se revirar no seu ventre? Tocado pelo Espírito Santo? Então nós temos registro disso nas Escrituras. Coisa maravilhosa. Então, mas por quê? Se não é porque eles são inocentes, nem porque eles não têm maldade, por que então que Jesus fala isso? É porque as crianças são as últimas. As crianças são as últimas. Nós estamos falando numa cultura de 2000 anos atrás, em que existia disputa pela comida, em que o valor das crianças era muito diferente do que é o valor das crianças de hoje, em que as crianças têm prioridade, etc. Tal. Naquela época não. Há uns domingos atrás, nós não meditamos sobre aquele texto que a família de Jesus esquece ele no templo. E depois de quantos dias vão perceber que Jesus não está com eles? 3 dias. Agora, como que assim? A família de Jesus esquece ele no templo. Não percebe que ele não está lá. E depois de 3 dias fala assim, onde que está Jesus? Porque as crianças iam atrás das mães. E nem a mãe não percebia. Cadê Jesus? Eu não sei. Os parentes. Vocês viram Jesus? Não, ninguém viu. Voltaram lá para Jerusalém atrás dele porque ele tinha ficado lá. Êxodo 12:37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. 600 mil o quê? Homens. Somente de homens. Sem contar mulheres e crianças. E nós vemos várias passagens. Alimentou 3 mil sem contar mulheres e crianças. Alimentou 5 mil sem contar mulheres e crianças. Então, eram os homens, depois as mulheres e depois as crianças. Então Jesus está falando assim, ó, se você não for como uma criança, quer dizer, se você não achar que você é o último, de maneira nenhuma você vai herdar o reino dos céus. Se você não se vê como o último, aquele que tem menos direito, aquele que não é contado. E a coisa mais importante ainda do que isso, porque não possuem nada para oferecer. As crianças não possuem nada para oferecer. Elas são completamente dependentes dos seus pais. Nada é exigido das crianças. Não se exige trabalho, não se exige dinheiro, não se exige recursos, não se exige esforço, não se exige nada. Porque as crianças, elas não possuem nada para oferecer para seus pais, para os adultos. Então, quando Jesus fala que nós devemos nos tornar como crianças para que nós tenhamos o reino dos céus, é essa atitude que nós devemos ter
diante dele, daquele que é o último, daquele que não tem direito a nada e daquele que não tem nada para oferecer. Não tem nada para barganhar. Não tem nada para trocar. Não tem nada para oferecer para exigir alguma contrapartida. Nos tornarmos como uma criança, porque não possuem nada para oferecer. Não é porque elas são boazinhas, não é porque elas não têm maldade, não é porque elas não têm malícia,